Boa noite, não a sexta-noite. O relato que estou colocando aqui é uma coisa que aconteceu no ano de 2013. Não precisa acreditar, se não quiserem. O mês foi em outubro. E só de lembrar eu já sinto até arrepios. Sabe aquela noite que tá muito quente, com muito calor, e você não consegue dormir? Pois bem, eu peguei um colchão e deitei na sala. E era aquela porta que é dividida em duas. A parte de cima que funciona como janela, quando a porta de baixo está fechada. E para a porta ficar totalmente aberta, tem que estar as duas portas abertas. E para a porta ficar fechada, tem que fechar as duas portas, a de cima e a de baixo. Pois é devido ao calor, estava aberta a parte de cima. E no meu bairro tinha muita incidência de cavalos andarem soltos pela rua. E nessa noite, os cachorros começaram a latir muito. Tinha muito cachorro nessa época. Então eu pensei que deveria ser ou briga entre eles ou algum cavalo solto. Só que do nada eu ouvi um uivo tão forte e tão estranho que até os cachorros na hora pararam de latir. E em um susto, levantei e fechei a portinhola que estava aberta. No outro dia, as pessoas relatavam que houve um bicho estranho andando na rua e que achavam que era um lobisomem. Até hoje, tenho na mente esse uivo e me arrepio inteiro só de lembrar. Boa noite. Saudações, não a sexta-noite. Essa lenda, que é muito conhecida no Nordeste do Brasil, conta a história de um homem que possui hábitos noturnos. Além de usar uma roupa de couro preto como um cangaceiro, sendo que esta vestimenta fede a sangria. O encourado gosta de se alimentar tanto de seres humanos quanto de animais. Dizem que ele só entra nas casas em que for convidado. No entanto, sempre dá um jeitinho de receber as boas graças do anfitrião para ganhar a confiança e ser convidado a entrar pela porta da frente. As lendas contam também que ele possui preferências por pessoas que não frequentam a igreja. Além do que, ele sabe de antemão quem são as pessoas. Sendo assim, ao chegar em um povoado, ele já tem em mente quem vai procurar primeiro. Sinais da sua presença. As galinhas param de botar ovos e também passam a não comer direito. Os cachorros não saem de casa e gemem o dia inteiro. E os urubus passam a voar sobre o lugarejo. Ao pressentir a presença do encourado, os moradores costumam sacrificar algum animal, pois acreditam que feito isso ele irá embora.
Contam-se que no passado haviam sacrifícios de pessoas indesejáveis, como criminosos e até mesmo de crianças. Entretanto, diz-se que basta simplesmente oferecer uma galinha preta ou um galo vermelho para afugentá-lo, sem, contudo, ofendê-lo. A oferenda, no entanto, deve ser pendurada na entrada principal da cidade, pois o encorado só entra pela porta da frente. É uma aberração invencível. Diferente de qualquer outra lenda de vampiro, essa criatura parece ser imune a vários atributos que deveriam demonstrar uma certa eficácia contra este monstro. Portanto, não funcionam alho, cruzes, luz do sol, água benta, estacas de madeira. Nada disso é capaz de derrotá-lo. O que significa que se algum dia você se deparar com ele, deverá ter uma bela de uma carta na manga. Boa noite. Olá a todos que acompanham ou não assistam à noite. Bom, meu pai sempre foi um homem muito sensível e teve um dom de ver o sobrenatural. Esse fato ele conta que há muito tempo se passa quando ele era um adolescente e dava muito trabalho aos seus pais. Certa vez, ele ficou na rua até tarde com os amigos e chegou por volta de umas 23 horas ou meia-noite. Tomou banho e foi deitar. Porém, não estava com sono. Abriu a janela do quarto e estava em um luar lindo, bem clarinho. Ele estava aprendendo a tocar violão e sempre o deixava pendurado atrás da porta. O tempo passou. Ele tentava pegar no sono, mas não conseguia. Quando o violão trepidou as cordas, como se alguém tivesse passado as mãos nas cordas, ele acendeu a luz e de fato as cordas do violão tremiam. Seus pais perguntaram: Clayton, não é hora para tocar violão, pode parar. Até então desacreditado, ele respondeu: mas não fui eu quem tocou o violão. Ele apagou as luzes novamente e ficou olhando o teto do quarto, quando ele diz que começou a sentir uma opressão, uma sensação ruim, medo e frio. E em um piscar de olhos, olhou para o lado e viu como se fosse um cachorro muito grande, sentado ao lado da cama, com os olhos vermelhos e brilhantes, todo preto, olhando diretamente para ele. Meu pai relata que num piscar de olhos, o cachorro sumiu, porém, ele sentia ainda que estava no quarto. De frente à sua cama, ficava o guarda-roupa e tinha um espelho. E meu pai ali olhando e procurando. E quando ele foca no espelho, o cachorro estava lá, no espelho, e pulou sobre o meu pai, em cima da cama, segurando ele pelo pescoço.
Meu pai relata que a unha do polegar desse ser apertava sua nuca quando o demônio falou: Eu vim aqui e eu vou te levar comigo. Você pertence a nós. E meu pai, sem conseguir falar nem ter reação, começou a mentalizar e orar a Deus. E foi quando, orando cada vez mais forte, até que simplesmente o demônio sumiu e evaporou. E meu pai caiu sobre a cama. Porém, ele ainda sentia a opressão. Então ele sabia que aquilo ainda estava lá. Ele pulou da cama rapidamente e foi para o quarto dos meus avós, que era bem ao lado, e falou: Mãe, pai, levanta. Chama o pessoal da igreja que é nossos vizinhos para orar aqui em casa. Eu acabei de ver algo no quarto. Ele disse que meu avô se levantou, sentou na cama e falou: Cleiton, são 3 horas da manhã. Eu não vou chamar ninguém não agora. Do nada meu pai acordou. Ele estava sonhando. Mas no quarto ele sentia uma opressão, medo e uma sensação ruim. Então ele pulou da cama, foi no quarto dos meus avós e falou a mesma coisa. Mãe, pai, levanta. Chama o pessoal da igreja que é nossos vizinhos para orar aqui em casa. Eu acabei de ver algo no quarto. E novamente meu avô se levantou, sentou na cama e falou: Cleiton, são 3 horas da manhã. Eu não vou chamar ninguém agora. Detalhe: minha avó e o meu avô ouviram o violão tocar nesse dia. E até hoje meu pai conta esse relato e muitos outros. Nessa época, ele era meio desacreditado da vida e acabou vendo muitas coisas sobrenaturais. Até hoje, ele às vezes vê coisas. Fiquem na paz e tenham todos uma boa noite. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho reforçar novamente o desafio de 10 mil seguidores. Quando eu bater a meta de 10 mil seguidores, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurofo na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer a esses 2 livros, pegue um dos vídeos do canal e compartilhe o link com seus amigos nas suas redes sociais. Mas, se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo meu livro, a Heloíse ou dela, o meu amigo Hamilton Quaresma recebendo o dele e mais recentemente meu amigo narrador Andrew recebendo o livro dele.